hoje você já vai dar o pontapé inicial. Marca aqui, sério, hoje você vai dar o pontapé inicial para perder a sua insegurança, para perder o seu medo de atender paciente com alteração sistêmica. Vai ser a partir de hoje, tá? Bom, o que eu quero passar para vocês? Olha só, eu vou contar para vocês o meu comecinho ali, essa história, eu contei parte da minha história de formação, de vida na primeira aula dessa semana, mas hoje eu quero mostrar para vocês como que foi o meu início depois de formada na clínica, né, atendendo, né? Então eu tive intercorrências médicas, sim, e como que eu superei isso, Doc? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, que eu acho que acontece com todo mundo, quando a gente sai da faculdade, a gente sai em duas situações, tá? Ou você sai com muita insegurança, ou você sai, sabe de nada, inocente. É basicamente isso, tá? Então tem dois grupos. Tem o grupo da galera que eu tô muito insegura, eu morro de medo, eu não sei o que eu faço. E tem o grupo da galera que sabe de nada, inocente. É tipo isso, sabe? De nada. Manda aqui pra mim se você é do time inseguro ou se você é do time inocente, tá? Pois é, Doc, eu era do time inocente. Eu saí da graduação achando assim que, caramba, eu era super entendida, que eu era a doutora, que eu tinha feito faculdade e que a faculdade seria suficiente para eu fazer o que eu precisava fazer, né? Então, eu era do hashtag time inocente. Inocente, eu era inocente. E exatamente essa inocência, Doc, que me levou a intercorrências durante ali o meu primeiro ano atuando como dentista. E foram exatamente essas intercorrências que fizeram virar a chave. Então eu me formei pensando, caramba, né? A gente coloca aquele jalequinho, manda fazer o jaleco com doutora. Eu fui dessas, tá? Confesso, não me julguem. Eu fui dessas que fui colocar o jalequinho de doutora. E aí, Docs, pois é, nessa de colocar jalequinho de doutora e tudo mais e começar a atender, eu sempre gostei, desde a faculdade, eu sempre tive uma tendência, assim, a gostar de atender paciente com alteração de saúde, tá? Então, eu sempre gostei muito de emergência, de atender aquele paciente com dor, de resolver a dor. Então, assim, eu atendia realmente desde o começo. Eu tentava ser aquela dentista que resolve, né? Inclusive é o tema da nossa semana. Então eu sempre busquei ser uma dentista resolutiva, uma dentista que resolve, que abraça o paciente, que não fica empurrando com a barriga e que tenta resolver. Então, mas por estar ali no hashtag time inocência, a gente acha que a gente sai super capaz quando você se forma. Então, você faz ali, eu fiz 4 anos de graduação, hoje em dia já é 5 anos, eu sei que aumentou. Mas com esses 4 anos, você fala, puta merda, eu estudei 4 anos, eu sei lidar com todas as adversidades da vida, né? Eu saí muito com essa mentalidade, essa inocência mesmo, não sabendo de nada. E aí, quando você entra no campo de batalha e que você começa a atender, então essa inocência, ela começa realmente, às vezes, a se transformar numa insegurança. Porque começa a chegar tipo de paciente para você que muitas vezes você não teve contato na graduação, Doc. É muito chato, assim, eu não gosto de culpar a graduação, culpar a professor, isso não é legal. E até porque, sinceramente, isso não adianta de nada, né? Então, não adianta você culpar o seu professor ou dizer, ai, caramba, porque como assim? Eu fiz 4 anos de graduação e eu ainda não me sinto preparada. Doc, eu fiz graduação, eu fiz residência, estou, talvez, ainda não sei, talvez um mestrado pela frente, mas assim, não sei mestrado, acho que não é minha cara, não sei se vai, mestrado não sei, mas com certeza algum tipo de imersão ou de pós-graduação fora eu quero fazer ainda, sem dúvida nenhuma. E mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, Doc, tem muita coisa que eu não sei. Quando a gente pensa em paciente com alteração de saúde, se você acha que você está engatinhando, eu sou, digamos assim, tô na meia idade não, digamos, tô na adolescência, vamos falar que eu tô na adolescência, eu sou adolescente. Se você acha que você é neném engatinhando, eu sou adolescente, então tipo, eu tenho muito que aprender a isso.
Então, acho que começa muito, a primeira dica que eu dou pra você, quando você vai iniciar o seu atendimento, você quer tratar paciente com atração sistêmica, não adianta você ficar culpando a sua graduação, culpando o seu professor. Olha, aqui entre nós. Na minha graduação, Doc, eu também não tive tudo que eu queria saber sobre manejo de pacientes com atração sistêmica. Eu não tive. Por que eu não tive? Porque o professor não quis passar? Não, Doc. Em 4 anos não dá tempo. Depois eu fiz 2 anos de residência e eu ainda estou aprendendo constantemente. Depois terminei a residência, fui atender no consultório, fui atender em outro hospital e eu ainda estou em constante aprendizado. A gente está em constante aprendizado. Então, se você acha que fazer sua faculdade e que na faculdade você vai aprender tudo o que você precisa saber para atender um paciente com alteração de saúde, sinto lhe dizer, sabe de nada inocente, mas você não vai. Você não vai e você vai cometer o mesmo erro que eu cometi assim que eu me formei, né? E pode ser, inclusive, que você já está formada há mais tempo, pode ser que você já está formada há mais de 5 anos e você ainda sente essa insegurança, né? O começo até podia ser inocência. Agora você está calejado, agora você já pegou paciente complicado, às vezes você já até teve uma intercorrência no consultório e você se sente inseguro. Então a gente sai da fase de inocência e vai para a fase de insegurança. Só que é fato, não espere que a graduação, não espere que até mesmo a sua especialização mais tradicional, às vezes você fez endo, fez implante, você fez, sei lá, uma imersão ou uma atualização cirurgia oral menor, você fez orto, enfim, às vezes você fez uma especialização, mesmo essas especializações que trabalham com procedimentos mais invasivos, digamos assim, e ainda assim pode ser que você se sinta insegura quando você precisa fazer esse procedimento invasivo num paciente com atração sistêmica. E Doc, é isso mesmo, não pode dizer, não vou dizer pra você, não, porque isso não é normal. Não, isso é normal. Todo mundo passa por essa insegurança até que você decide mudar isso. Então, eu tomei essa atitude. O primeiro passo pra gente largar essa insegurança ou largar aí a vida de inocente é você assumir que você realmente não tem manejo daquilo e buscar aonde que eu vou buscar conhecimento para mudar. Eu sei que muita gente está me assistindo aqui agora conseguiu e já busca muito dos meus conteúdos, inclusive se inscreveu na semana por causa disso. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão de parabéns. Não porque vocês estão me assistindo, não é isso, mas porque vocês às vezes não, cara, vocês deixaram de estar assistindo uma novela hoje, de estar assistindo Netflix, vocês deixaram de estar com o conforto da família de vocês. Muitas das minhas seguidoras são mães, têm filhos pequenos, então vocês deixaram, às vezes, o filho pequeno, ou às vezes o filho pequeno tá aí assistindo com você, que eu tenho aluna que assiste minhas aulas com o filho do lado. Por quê? Porque vocês querem mudar. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é parabéns. Parabéns se você se inscreveu na semana, parabéns se você assiste todos os meus vídeos, não porque, porque eu me sinto, porque, a Pamela, não é por mim isso. Parabéns pra você mesmo, Doc, porque quando você faz isso, você não traz eu aqui vou fazer vídeo, sigo minha vida e tudo mais, mas o benefício é pra você. O que você ganha com isso vai melhorar a sua segurança, vai melhorar os seus atendimentos. Então, você dar esse primeiro passo, ele é o mais importante. Então, Pamela, como que eu supero essa insegurança? Dê o primeiro passo. Então, você tem que ter consciência realmente que você não tem esse domínio e que você precisa de algo a mais. E faz parte, Doc. Eu, Pamela, sempre preciso de algo a mais. Eu saí da residência, eu fiz habilitação em laser, depois eu fui fazer estágio no Hospital de Câncer de Barretos. Eu não gosto muito de falar assim, não gosto muito de falar muito, meus títulos, porque pra mim não é título que faz um profissional, sinceramente. Eu sei que algumas pessoas podem achar isso meio tendencioso, mas é verdade, tá, Doc? O título, quantos dentistas que você conhece, que tem várias especialidades, que às vezes tem até mestrado e ainda se sentem inseguros, Doc. Quando se trata de um paciente com atração de saúde, a gente ainda tem muita insegurança e isso é normal. Tem muitas situações, a última live que eu fiz foi um caso clínico de uma doença rara. Então eu tive um colega que me mandou, não lembro o nome do colega, não vou lembrar agora, foi uma colega inclusive. Ela mandou para mim o caso clínico de uma síndrome de Wegener.
tá? Ela mandou: Pamela, estou com um paciente com síndrome de Wegener. Pergunta pra mim se eu sabia ou se eu já tinha atendido um paciente com síndrome de Wegener. Nunca na vida. Eu nunca atendi esse paciente. Quer dizer que eu não vou conseguir atender ele? Não, mas quer dizer que eu tenho que assumir a minha ignorância, eu tenho que assumir que eu não sei, tá? Esse é o primeiro passo para você se sentir seguro no seu atendimento. Eu tenho que assumir que eu não sei e eu tenho que correr atrás, Doc. E esse aqui, ó, entra no segundo passo, né? De você correr atrás de conhecimento de verdade. Como diria, ó, entendedores entenderão. Como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Hashtag ET Bilu. Entendedores entenderão essa piada old school, né? Essa é old school, essa é piada nerd. Tá certo, Doc? Mas esse é o primeiro passo. Só que assim, quem assistiu também a primeira aula viu que eu contei um pouco sobre a minha trajetória, que eu fiz residência, então eu sou uma dentista intensivista, fiz residência na área de urgência, emergência e intensivismo, sou habilitada em OH, em laser terapia, sou especialista em PNE, enfim, Doc, eu fiz um monte de coisa. Então eu tenho assim, eu não fico falando aqui, eu não fico mostrando meu título porque eu realmente não ligo pra isso. Mas eu tenho muita coisa, então eu já estudei muita coisa e esse é o primeiro passo. Só que, digamos que eu não tivesse entrado na residência, né? Realmente a residência foi um marco na minha vida. Mas e se eu não tivesse entrado na residência, se eu não tivesse entrado nesse mundo da odonto hospitalar? E aí, se eu tivesse continuado, digamos que eu não passei na minha residência e aí eu continuaria ali atendendo no consultório, o que eu faria, né? Hoje eu parei pra pensar isso. Pamela, se você não tivesse entrado na residência, com certeza eu estaria atendendo paciente com atração sistêmica porque eu amo fazer isso. Mas como que você mudaria? Como você viraria o jogo da insegurança, do hashtag inocência, né? E aí, Doc, eu fiquei pensando em tudo que eu aprendi ao longo dos anos e é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Então, assim, vou até pegar meu notão pra eu não esquecer. Quando você deseja atender um paciente com paciente com atração de saúde, além de assumir ali a sua ignorância, e quando você assume a sua ignorância, você vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo, Pamela? O segundo passo é você estudar sobre aquele caso. Então, ó, eu vou pegar esse caso aí dessa síndrome que eu nunca atendi, que a colega mandou para mim. Pamela, o que eu faço? O que eu falei para ela? Doc, não sei. Vou pesquisar, vou estudar. Esse é o primeiro ponto, Doc. É o primeiro ponto. Você precisa ir atrás. Então, ó, sabe qual que é a melhor forma de você vencer esse medo e vencer a insegurança? Uma das melhores formas para atender pacientes com atração sistêmica? Atendendo. É isso, Doc. Pamela do céu, mas eu não sei por onde eu começo e tal. Eu vou atender e agora o meu primeiro passo, decidir atender, eu tenho que enfrentar esse paciente, eu tenho que mudar, porque ó, vou te falar, você continuar se escondendo não vai adiantar nada, nada. É a mesma coisa que, digamos que você tá ali fazendo uma anestesia, mas aquela sua técnica anestésica nunca funciona, e aí o que você fala? Nunca mais eu vou fazer essa técnica anestésica, porque eu não sei fazer, então eu não faço mais ela. Pois é, Doc, mas aí você vai sempre ser o dentista mediano, você sempre vai ser o dentista que vai empurrar com a barriga. Você nunca vai ter realmente aquele tão diferencial que você busca. E ó, eu vou ser muito sincera, o diferencial não tá no equipamento que você usa, não tá no seu jaleco, não tá se você tem um rostinho bonitinho e muito menos tá em quantos títulos você tem. O seu diferencial é o que você faz com o seu conhecimento, é você realmente ter essa postura de, cara, eu vou enfrentar e eu vou correr atrás. De verdade, eu vejo isso, Doc, eu vejo isso com as minhas alunas da academia, então eu vejo isso todo santo dia. Bom, então ok, partiu, né? Peguei, vou assumir, vou vestir a minha capa da ignorância, vou correr atrás e vou estudar. Primeiro ponto, então, eu vou avaliar esse meu paciente, eu tenho que saber tudo sobre ele, eu vou investigar tudo da saúde dele, esse é o primeiro passo. Ok, investiguei tudo da saúde dele, Doc, a minha dica.
Você pegou um paciente que você nunca atendeu. É um paciente, vamos pegar um paciente exemplo aqui. Vamos dizer que você vai atender um paciente que é um paciente diabético, hipertenso e com hipertireoidismo. Esses três, tá? Paciente combo. Pamela, eu não sei por onde eu começo. Sabe por onde você começa? Entendendo a doença, entendendo a fisiopatologia da doença. O que a diabetes faz com o paciente? O que a hipertensão faz com o paciente? O que o hipertireoidismo faz com o paciente? Esse é o primeiro ponto. Então, quero ter segurança para atender meu paciente. Primeiro ponto não, esse é o segundo, né? Primeiro ponto, eu vou assumir a minha ignorância, mas eu vou enfrentar e eu vou abraçar esse paciente. Segundo ponto, eu vou correr atrás. Então, eu vou buscar entender o que é aquela doença. Qual é aquele problema? Foi a mesma coisa com o caso raro que eu peguei, que eu recebi agora da colega semana passada. Então, doença de Wegener, não faço a menor ideia que é isso. Vou deixar de atender? Não. O senhor vem aqui, seu paciente com doença de Wegener, eu vou atender o senhor, mas eu preciso estudar o caso. E guarda isso que eu vou falar para vocês. Guarda isso. Como sendo recém-formada, quando a gente tem muita insegurança, a gente se cobra muito para saber aquilo assim de cor. Meu Deus, eu não sei o que é doença de Wegener. Que aula que eu faltei, pá. Não se cobra, Doca. Você não tem obrigação de saber tudo. Começa por aí. Não tem obrigação de tudo. Chegou o paciente, não sei o que é aquela doença, não sei exatamente como avaliar esse paciente. Seu João, é o seguinte, eu vou atender o senhor, mas o caso do senhor é complicado. Então, eu vou estudar o seu caso. Doc, se a gente pegar os médicos, vamos pegar os colegas médicos. O médico, quando ele não sabe uma alteração de saúde, ele não fica fingindo que ele sabe aquilo. Não, eu sei o que é isso porque eu sou doutor e eu deveria saber. Não, Doc. O médico ele vai analisar e ele estuda o caso, ele planeja o caso. Então esse é o segundo passo. Você vai atender, mas você vai assumir essa ignorância e vai estudar o caso. Você não tem obrigação de saber aquilo. Eu não sabia o que era a doença de Wegener. O que eu fiz? Fui lá no PubMed. PubMed. O que é doença de Wegener? Então eu pesquisei o que era, que é uma doença rara, é uma doença autoimune, Depois vocês assistem um caso clínico, tá bem legal. Inclusive, vocês conseguem acompanhar bem qual foi o meu raciocínio. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou lá e eu estudo a doença. Não sei por onde começar com o paciente diabético, hipertenso e com hipertireoidismo. Vou lá pesquisar o que é cada uma dessas doenças, o que está acontecendo com esse paciente. O que é considerado um paciente diabético compensado e descompensado, hipertenso compensado e descompensado, né? Com hipertireoidismo compensado ou descompensado. Então, eu sempre vou partir disso. Eu faço isso, Doc. Eu faço isso para cada caso. Se você pretende atender paciente com alteração de saúde com sucesso e segurança, você precisa ter isso em mente. Você tem que estudar o caso. E eu vou te falar um negócio. Esse é o maior motivo de eu amar o que eu faço, de eu amar atender paciente com alteração de saúde. Porque todo dia é um desafio diferente. Todo dia eu pego um paciente que ele usa uma medicação que eu nunca ouvi falar. Todo dia eu pego um paciente, todo dia não, mas de vez em quando eu pego um paciente, recebo um paciente com uma alteração de saúde que eu não faço ideia do que seja, com uma síndrome, com algum problema ou com algum tipo de reclamação que eu nunca vivenciei isso. Olha só, o dia que eu tava em Natal, eu tive uma colega que chegou pra mim e falou assim: Pamela, eu não sei o que eu faço. Eu peguei um paciente que ele tem alergia à cafeína. Alergia à cafeína. Mentira, não foi em Natal, foi aqui quando eu palestrei na faculdade. Tem alergia à cafeína, por onde que eu começo? Falei, ótimo, vamos começar então a não utilizar medicamentos com cafeína, né? Começa por aí, exclui medicamentos com cafeína. Então vamos do começo, vamos entender. É a primeira vez que eu ouvi aquilo? É a primeira vez que eu ouvi aquilo. Eu nunca peguei um paciente com alergia de cafeína. E é normal. E isso que é o legal,
Nossa senhora, eu não me vejo, sério, eu não me vejo. Ó, vou ser muito sincera pra vocês. Quem é orto aqui, tá tudo bem, mas eu não me vejo fazendo uma orto. Eu sei que cada caso de orto é diferente, mas é geralmente aquela mesma coisa e tal. Paciente com atração de saúde, não, Doc. Paciente é sempre um desafio, é sempre uma aventura, é isso que é legal e isso que é interessante. Porque a cada paciente você se sente mais seguro. Quer se sentir seguro? Abraça e atende. É assim, Pamela, não sei por onde começar. Assiste as aulas da Semana Dentista que resolve, cola em mim que você vai dar conta, eu tenho certeza, Doc. Bom, aí, muito bem, eu quero que vocês guardem uma frase muito importante. Por quê? Pamela, ok, eu resolvi atender o paciente. Ok, eu estudei tudo sobre o paciente, tudo sobre essa patologia, já encontrei ali alguns protocolos de atendimento e tudo mais, traduzi os artigos do PubMed, fiz tudo que eu tinha, fiz o meu dever de casa. Mas e aí? E se esse paciente tiver um problema enquanto eu atendo? Né? Como é que eu faço? Esse paciente tomou anticoagulante, como é que eu faço minha cirurgia sem ter uma hemorragia? Eu suspendo ou não suspendo o anticoagulante, né? Pamela, o que eu faço? Mas esse é um paciente com hipertiroidismo, ele pode ter uma crise tireotóxica. Enfim, ou uma tempestade tireoidiana, mesma coisa. E aí, né, eu sei que eu tenho risco ali. Ótimo, Doc, eu sei que você tem risco. Então, guarda essa frase. Quando você se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir. Como assim, Pamela? Vou explicar isso para vocês. Então, digamos que você pegou esse paciente aí com hipertensão, com diabetes, hipertireoidismo, e você descobriu que esse paciente, ele faz uso de um anticoagulante, certo? Ele faz uso de um anticoagulante ou antiagregante, e aí eu sei que ele pode ter sangramento e tal. Doc, não foca no problema, foca na solução. Ok, ele toma anticoagulante, é um paciente hipertenso compensado, não foco no problema. O que eu preciso fazer para resolver isso? Vamos à solução. E aí, se existe um risco de uma intercorrência ali, eu tenho que o quê, Pamela? O que você tem que fazer? Eu tenho que me preparar como se ela fosse acontecer. Então, olha só. Toda vez que eu atendo um paciente com anticoagulante, eu vou lá, eu vou solicitar os exames laboratoriais para avaliar, dependendo do tipo de anticoagulante ou antiagregante que o paciente toma. E eu já me preparo, mesmo sabendo que existe ali, avaliei, eu sei que a chance de ter uma hemorragia é remota e tudo mais, mas fiz o planejamento, estudei, então eu vou me preparar para como se o paciente fosse ter uma hemorragia. É isso. Como assim, Pamela? Então eu sei que para eu atender esse paciente, eu já tenho que preparar o meu gelinho ali, boto o gelo no frigobar, enfim, na geladeira da sua clínica, lá na sua copa, já preparo o gelinho. Eu sei que eu já tenho que fazer uma sutura excelente, eu já deixo ali a minha esponja hemostática, já deixo ali no cantinho o meu transamin ou o meu Y, eu já deixo tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho, Doc. Quando você se prepara para a intercorrência, se ela vier, você já sabe o que você tem que fazer, você já está esperando por ela. E quanto mais você se prepara, Doc, menor é a chance dela acontecer. Caramba, você estudou o caso, você pegou ali tudo que você tinha na literatura de protocolo, você preparou o seu consultório, você fez ali, conferiu pressão arterial, conferiu o pago, né? Pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio, batimento cardíaco. Já sei como é que o meu paciente está. Solicitei todos os exames que eu preciso solicitar. Então, quando você se prepara, quando você se planeja, a chance disso dar errado é muito baixa. Ok, Pamela, beleza, mas aí, pelo amor de Deus, o paciente chegou, ele quer tratar e tudo mais, e o que eu faço? Ó, todos os meus pacientes, eu faço meu protocolo de avaliação inicial, solicito os meus exames de sangue e me preparo. E quando o paciente, tem muito paciente que é apressadinho, não, mas eu quero tirar hoje o dente. Isso vocês vão receber muito na vida. O paciente é todo cheio das doenças, tá todo trelelê. Não, mas eu quero tirar hoje esse dente. Não, mas eu quero fazer hoje, Doc, respira fundo e fala, é o seguinte, seu paciente, eu vou tratar o senhor, eu vou ajudar o senhor, eu vou resolver, com certeza. Mas
o senhor tem um problema de saúde, eu preciso estudar o caso do senhor. O senhor toma 10 medicamentos, eu tenho que estudar a interação medicamentosa de cada um deles. Eu tenho que estudar o caso do senhor, eu tenho que planejar. Sabe por quê, seu paciente? Eu posso até fazer a extração que o senhor quer agora, mas o senhor pode ter uma hemorragia, o senhor pode ter dor pós-operatória, o senhor pode ter uma péssima cicatrização. Então, eu com certeza vou atender o senhor. Mas pra gente fazer isso com sucesso, com segurança, eu preciso planejar o meu procedimento. Doc, esse é. Eu queria ter aprendido isso, eu juro pra vocês. Meu pai, como eu queria ter aprendido isso, de verdade. Como eu queria ter aprendido isso quando eu me formei. Porque hoje em dia, eu já tenho protocolos de atendimento estabelecidos, então eu já tenho tudo certinho na minha cabeça, tudo bonitinho. Mas quando a gente é recém-formado, quando a gente tem essa insegurança, ou quando a gente tá lá no time #inocência, a gente não tem todo esse preparo, você não tem toda essa vivência. E tá tudo bem, é assim, é o processo de evolução, certo? E a melhor forma de você conseguir atender esse paciente, Doc, é você se preparar para ele. E você não tem que ficar desesperado porque o paciente está te apurando, porque o paciente quer fazer agora. Não, você não precisa fazer isso. Você tem que se preparar. Eu faço isso até hoje. Só que como eu convenço o meu paciente, né, que eu não tô enrolando ele, mas que eu tô planejando e me preparando? Dessa forma, eu tenho que dizer para ele o que pode acontecer se eu não me planejar, se eu não estudar o caso. Top, Doc! Como eu queria ter ouvido isso. Isso ia me deixar tão mais segura, porque eu era daquelas pessoas, olha só, quando eu entrei na residência, quando eu comecei a residência, e aí eu tive contato com os meus preceptores e meus tutores dentistas, às vezes eu tinha um tutor, o doutor Eduardo, ele era ótimo, inclusive eu aprendi várias coisas com ele. Ele era ótimo, ele jogava umas perguntas pra gente assim, sabe? Ele jogava tipo, mas esse caso aqui, o que você acha? O que você faria, Pamela? E aí eu ficava assim, tipo, eu começava tipo, a gaguejar, e eu ficava me cobrando que eu precisava saber aquilo. Como que eu não sei isso? Mas eu tenho que saber isso, mas caramba, Pamela, você não estudou? Lógico, peraí. Até o momento que eu aprendi. Não, doutor, eu não sei. Eu tenho que avaliar o caso, eu tenho que investigar isso e isso do meu paciente para eu saber. Só com essas informações, só com isso eu não tenho como eu saber, né? Eu preciso de mais coisas, eu tenho que me preparar para isso. Doc, isso não é enrolação e ao contrário do que você pensa, isso não é não ser resolutivo. Pelo contrário, sabe o que é você não ser resolutivo? É você fazer uma coisa sem se preparar, sem você estudar, sem você saber qual que é o protocolo de atendimento daquele paciente, ou você empurrar com a barriga e ficar ali, dá uma de sabichão, o senhor fica tranquilo que eu sei exatamente o que fazer, eu vou atender o senhor bonito. E aí você não estuda, você não se planeja, você não corre atrás, ou você fica ali só fazendo aquele procedimento, só enganando o paciente, fica ali na profilaxiazinha, fica ali, e tal, e tenta remediar. Doc, ser resolutivo é você se planejar, é você ter segurança realmente no seu atendimento e você saber o que você está fazendo. Isso é você ser resolutivo, tá legal? Então não se cobrem por vocês não saberem tudo. Ninguém sabe tudo, Doc. Sabe aquele professor motherfucker? Sabe aquele professor fodão que vocês seguem aqui no Instagram, no YouTube, na rede social? Mesmo aquele professor fodão, ele não sabe tudo, ninguém sabe tudo e ninguém tem obrigação de saber. A nossa obrigação é corre atrás, assiste meus vídeos no YouTube e começa assim. Quando você sentir que é a hora, e vai ter uma hora, aí você vai procurar uma imersão, aí você vai talvez procurar uma especialização, tem um monte de coisa online na internet que você aprende, então aí você corre atrás, tá certo? Mas não se culpem por não saber, se sentir inseguro é normal, só que assim, a gente não pode se sentir inseguro pra frente. Até quando você vai ficar empurrando a barriga e fazendo mais ou menos, sabe por quê? Sabe uma coisa? Cada ano que passa, depois, sabe o que você faz? Eu vou te dar uma dica. Entra no site do Ministério da Saúde,
entra no site do Ministério da Saúde e dá uma olhada assim, nas últimas notícias do Ministério da Saúde. Doc, tem aumentado o número de diabéticos, tem aumentado o número de hipertensos, tem aumentado o número de pacientes oncológicos, tem aumentado muito isso no Brasil. Infelizmente, as nossas doenças, elas têm aumentado. Todas essas comorbidades graves têm aumentado, tá legal? E esse paciente chega no seu consultório. Então, ó, não adianta você querer fugir, dizer que você... Ah, não, mas eu não atendo paciente com... Ah, Pamela, eu sou orto. Ah, Pamela, eu só faço endo. Doc, o paciente é o mesmo. Ele vai, mesmo você sendo especialista, ele vai chegar ali, ah, faço orto, tá, mas aí você pega um paciente com hipo ou hipertiroidismo, é um paciente que vai ser complicado, vai ser mais delicada a sua orto, você vai precisar de um manejo adequado para isso. Tá certo? Então, ó, assuma ali a sua hashtag inocência, hashtag insegurança e corra atrás. Você pode, você consegue, eu tenho certeza. Confio em você. Quando a gente assume isso, assume que a gente não sabe, quando a gente pega isso, a gente transforma isso a nosso favor. É igual, eu contei lá, inclusive eu tive vários depoimentos, gente, vocês não fazem ideia. Nessa aula 1, eu vou deixar para os curiosos, tá? Vou deixar um spoilerzinho para quem não assistiu a aula 1 para você ir lá e assistir. Nessa aula 1, eu conto a minha história como colecionadora de pedras. É uma história assim, Doc, uma história muito íntima, muito pessoal, mas eu acreditei que ela seria importante para você. Eu achei que ela te ajudaria a ver o que eu vi e imagino que muitos dentistas passam por isso que eu passei, certo? E aí, exatamente é isso que eu quero dizer para vocês. As pedras que vocês encontram no caminho, elas podem ser duas coisas, elas podem ter dois papéis, tá? Todo mundo encontra pedra no caminho, encontra ali, você tá na sua caminhada e aí você se depara com aquela puta pedra no seu caminho. Aquela pedra, ela pode ser um obstáculo na sua vida, mas ela também pode ser um degrau, Doc, ela pode ser um degrau na sua vida. E foi essa a decisão que eu tomei há mais ou menos 5 anos atrás. 5 anos atrás, quando eu decidi que a minha insegurança, que a minha inocência, que a minha primeira intercorrência no consultório odontológico não seria um obstáculo, não seria ali simplesmente uma pedra, mas que seria um degrau para eu alcançar mais, para eu chegar mais longe. E é interessante que hoje, o que eu faço, Doc, eu brinco que eu tento cada dia mais, né? Eu não tenho mestrado, não fiz mestrado, mas eu sou mestre em resolver problemas. Você manda um problema para mim, você manda um paciente complicado, um paciente combo, porque nisso eu sou mestre, em resolver problemas eu sou mestre. Mas isso eu decidi, eu falei, eu não vou me limitar, eu não vou continuar empurrando com a barriga, eu não vou continuar vendo meu paciente só como dente, eu não vou continuar encaminhando. Não, eu encaminhava para o professor da faculdade, né? Foi encaminhar para o professor da faculdade. Quando eu não sabia, era isso que eu fazia. Não vou continuar encaminhando, eu vou tomar uma postura e eu vou correr atrás. Porque é isso, Doc, que muda o que a gente... Isso é o verdadeiro diferencial, como eu falei. É o que você faz com o seu conhecimento. É a sua capacidade de resolver. Guarda isso pro resto da sua vida. Quem é recém-formado vai vivenciar e quem já é formado mais tempo sabe do que eu tô falando. Nenhum paciente até hoje chegou para mim e perguntou assim: doutora, que equipamento é esse que a senhora usa? É de última geração? Doutora, esse jaleco que a senhora tá usando tá na moda? É esse que tá na moda? Porque eu acho que não tá na moda. Ou doutora, a senhora tem mestrado, doutorado? A senhora fez? Porque assim, eu preciso saber se a senhora tem mestrado, doutorado. Nunca eu tive um paciente, o máximo foi, doutora, a senhora tem especialização? A senhora já fez alguma especialização e tal? Um outro paciente que entendia das especialidades odontológicas, mas no geral, Doc, nenhum paciente me perguntou. Sabe por quê? Sabe por que o paciente quer? O que ele quer? Ele quer saber se você vai resolver o problema dele. O paciente não pergunta o título que a gente tem. O paciente quer saber será que esse dentista ele vai me atender? Será que esse dentista, mesmo eu tendo todos esses problemas de saúde, será que ele vai resolver o meu problema? O meu sonho é colocar implante. O meu sonho é fazer orto. Tudo que eu quero é parar de sentir dor. Tudo que eu quero é um dentista
que resolva. Conheço muito doutor por aí, Doc, que não é um dentista que resolve, tá? Infelizmente. Então, ó, guarda isso pra vida, combinado? Beijo enorme, então. E é isso. Falou, encerrando aqui a nossa transmissão. Tchau, tchau.